Bom, boa noite, vereador Andrezinho, vereadora Helena, boa noite, vereador Gugu, vereador Eliomar, vereador Pastor Malonde, vereador Marconei, vereador Genô, boa noite, Caleb, Priscila, boa noite a todos os ouvintes da Paraíso FM. Em nome de Deus, do povo de Alto Paraíso, eu abro a 33ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 17ª legislatura. Peço o pastor Marlonde, segundo secretário, que faça uma leitura do texto bíblico. Deus é fiel, guarda dos homens. Eleve os olhos para os montes, de onde me verá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que teus pés vacilem, e não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita e nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra e a tua direita. De dia não te molestarão o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Hoje não haverá leitura da ata, porque o prefeito acompanhou o ponto facultativo do Estado e eu acompanhei também o ponto facultativo, então hoje foi fechada a Câmara, não deu para ter ata, mas na sessão de dia 25 de setembro nós vamos estar lendo a ata. Expediente do Executivo Municipal não temos, expediente de vereador tem requerimento AL 10/2023. Quero pedir ao vice-presidente que faça a leitura desse requerimento. Boa noite a todos e a todas. Requerimento AL 10/2023, excelentíssimo senhor, vereador João Vitor Soares, presidente da Câmara Municipal Alto Paraíso, Goiás. Senhor presidente, após apresentar diversos problemas com vazamento, o Executivo Municipal realizou substituição da caixa d'água que abastece o Hospital Municipal, uma vez que a antiga trazia sérias preocupações com o estado degradado de sua estrutura. Considerando que a nova caixa d'água já está instalada e operacional, a antiga ainda não foi retirada. O vereador que subscreve, em conformidade com o texto regimental vigente depois de se ouvir o plenário dessa casa, requer que o excelentíssimo senhor prefeito municipal determine aos escalões competentes da sua administração que informe a essa Casa de Leis quais as providências foram tomadas acerca da remoção dessa caixa d'água antiga e da estrutura que a sustenta, haja visto a situação precária em que se encontra, com sua base corroída e com infiltrações, o que pode ocasionar um tombamento da estrutura. Sala de Sessões, 13 de junho de 2023, assinado vereador André Luiz Rodrigues dos Santos, Andrezinho. Com a referência da palavra, o vereador autor do requerimento. Vereador Andrezinho, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos e a todas, vereadores, vereadoras, aos nossos ouvintes, aos funcionários aqui da casa. Bom, para quem conhece, sabe o tamanho dessa estrutura da caixa d'água antiga lá do hospital. E hoje eu fiz uma visita em loco e realmente a situação é preocupante, principalmente relacionada à base que sustenta essa caixa d'água. Eu acredito que todos os senhores sabem de qual caixa d'água eu estou falando, então se porventura acontecer algum tombamento, é uma tragédia anunciada. Então acredito que é importante o poder público tomar providências no sentido de fazer a remoção dessa caixa d'água, por isso que eu fiz esse requerimento para saber se realmente já tem tomado providências nesse sentido, porque realmente a situação é precária. Obrigada. Mais algum vereador gostaria de falar a respeito do requerimento? Vereador Gugu, com a palavra. Senhor presidente, quero só parabenizar o vereador André, que no ano 2022 eu tive ainda, o secretário era Cláudio Almar, ele esteve lá para fazer estudos, para fazer a remoção dessa caixa, e por mais que seja uma caixa tão grande, eu também não reparei mais se tinha tirado ou não. Mas parabéns pelo requerimento, pode contar com o meu voto. Mais algum vereador gostaria de falar a respeito do requerimento? Você não tem como voto. Vereador Genô. A favor, presidente. Vereador Marconei. A favor.
Vereador Pastor Marlone. A favor, presidente. Vereador Eleomar. A favor, presidente. Vereador Gugu. A favor, presidente. Vereadora Rene. A favor. Vereadora Helena. A favor. Vereador Andrezinho. A favor. Bom, o requerimento do vereador Andrezinho foi aprovado por unanimidade dos vereadores. Expediente terceiro não temos, informe da presidência também não temos, tribuna de vereador. Qual vereador que gostaria de se inscrever? Vereador Pastor Marlone, com a palavra. Senhor presidente, boa noite. Meus cumprimentos, meus pares, cumprimento a vereadora Helena, a vereadora Rene, a Priscila, a Caleb, cumprimento os nossos ouvintes da Paraíso FM. Senhor presidente, eu queria sugerir e pedir Vossa Excelência autorização para isso, né? Ontem nós tivemos aqui a presença do secretário de Educação, o senhor Daniel, e o que eu percebi foi que ele, na verdade, veio fazer aqui uma prestação de serviço, né, a qual eu, por exemplo, eu mesmo trabalhando na educação, não sabia de tantas ações boas que está acontecendo no município, né? E a população também não tem conhecimento de muitas ações do governo, eu estou falando da pasta da educação. Com isso, eu me senti que houve uma prestação de conta, que isso é benéfico, né? A sociedade precisa disso, né? E eu queria sugerir que, na pessoa do líder de governo, fazer gestão junto ao prefeito para que nós pudéssemos convidar, né, o secretário da pasta, porque às vezes quando tem alguma reclamação, eles são convocados para dar explicação, mas é uma questão isolada, é mais um fato isolado. Mas nesse caso aqui ontem, né, e eu até percebi, convidei ao secretário para estar aqui, gostei muito, eu acho que poderia estender os demais, porque tem pastas que estão fazendo aí um bom trabalho e a população não sabe, inclusive vereadores, porque às vezes o vereador ele não está por dentro de toda essa ação, eu vou dizer assim, dessa máquina nas pastas, né? Muitas ações que estão acontecendo no município, no geral, na estrutura, no geral, mas individualmente as pastas, eu fiquei surpreendido ontem com a apresentação, não só pela a prestação de serviço, mas a pessoa, a capacidade do secretário, o senhor Daniel. Ele mostrou que é uma pessoa equilibrada, eu até comentei isso com alguns vereadores, né? Ele demonstrou um equilíbrio, exatamente o perfil de pessoa e que o município precisa de investir e acreditar. Pessoas que humanas, pessoas que têm um sentimento humano, né? Uma pessoas boas. Quando eu falo pessoas boas, são pessoas que são preparadas, né? Pessoas boas não são pessoas burras. Pessoas boas são pessoas inteligentes com a sabedoria incrível. Isso são a essência. Então eu queria estender essa dica, né? Acho que isso é muito bom. Gostaria muito de ouvir os demais, somente essas pastas gestoras, né? Que têm prestado um serviço de grande relevância ao nosso município. Presidente, muito obrigado. Mais algum vereador gostaria de usar a tribuna? Vereador Genô, com a palavra. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadoras, vereadores, aos funcionários da casa, todos os ouvintes da Paraíso FM. Senhor presidente, só falar um pouco sobre a questão também do secretário ontem, quando ele esteve aqui na Câmara. A gente entende que o trabalho dele está vindo muito bem feito. A gente vê que ele está se esforçando, se doando bem para essa pasta. E a gente sabe das dificuldades de você colocar o seu CPF numa responsabilidade tão grande dessa, com um salário tão pequeno, quanto ele mesmo falou ontem. E só que hoje eu tive ligação de alguns professores me procurando em relação aos professores que passaram no concurso. Foram chamados 9, e já tem um tempo. Desses 9, só um assumiu. Todos os outros, nenhum assumiu. E quando a gente, às vezes, toca no nosso fundo de previdência, a gente lembra muito dessas questões das pessoas de não estarem assumindo o concurso. E a gente vê que a maioria das pessoas que
foram aprovadas no concurso não está querendo vir assumir a sua vaga. E o que acontece? O nosso município ele vai virando uma bolha problemática. Por quê? Porque quando iniciamos a nossa gestão, a gente teve que aprovar um processo seletivo. Foi um projeto do executivo que veio, a gente aprovou. Só que esse projeto, ele já venceu. E ele venceu agora. Os 2 anos. Ele não pode prorrogar mais. E o município vai entrando nessas dificuldades de não conseguir contratar, porque tem os concursados, e eu não consigo entender por que até agora também não foram chamados já os do cadastro reserva. Porque se os 9 primeiros, dos 9 que foram chamados, que eram 9 vagas, só assumiu 1, já poderia ter chamado outros 8 para poder assumir essas vagas. E essa demora, essa enrola com esse processo, cada dia mais só vai complicando e piorando esse processo nosso, que é o da nossa Previdência. Então, infelizmente, hoje, nem Prefeitura e nem Câmara hoje funcionou, não dava para fazer alguns expedientes, mas eu vou fazer um ofíciozinho durante a semana aí, para mim pedir até uma certa explicação em relação ao porquê dessa demora para convocação dos próximos do cadastro reserva. E fica aqui a minha preocupação. E obrigado, presidente. Pois é, não, tranquilo. Hein? Mais algum vereador gostaria de usar a tribuna? Vereadora Helena com a palavra. Senhor presidente, senhores, boa noite a todos. Eu só queria complementar aqui, talvez não seja nem dessa forma que eu vou complementar a palavra do vereador. Talvez o vereador Eliomar tenha mais informações sobre isso. Parece que tem 30 dias para a pessoa se apresentar, depois sendo prorrogado por mais 30 dias, e ele precisa desistir para poder chamar outra pessoa. Se não me engano, não passou mais ou menos, acho que seja isso. Então, até para chamar os próximos, tem uma certa dificuldade, porque tem 30 dias para chamar e depois pode ser prorrogado por mais 30 dias. Eu acho que é isso, não estou falando com muita propriedade, acredito que o Eliomar sabe mais do que isso, só para complementar, mas eu acho que é isso que acontece. Vereadora, tem algumas pessoas que já enviou essa carta de desistência e teve algumas dessas pessoas que o prazo já venceu. Então, assim, eu não estou entendendo o porquê esse prazo de demora, mas realmente já teve cartas de desistência, parece que são 3, e que de qualquer forma não impede de você ir chamando, mesmo que seja de 3, de 2, conforme vai desistindo, você vai chamando, para que preencha logo essas vagas, que para o município é muito importante isso. Obrigado. Mais algum vereador gostaria de usar a tribuna? Vereadora Rene com a palavra. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores, vereadora presente, aos ouvintes da Rádio Paraíso FM. A Priscila, que está aqui hoje nos acompanhando, os funcionários da casa. Senhor presidente, o meu tour pelos parquinhos aqui em Alto Paraíso continua. Hoje eu visitei o parquinho da Cidade Alta, que é bem aquele parquinho da GO, né? Não é propriamente dito na Cidade Alta. Encontrei com várias crianças lá e as mães, e pude conversar com algumas mães dessas crianças, que a opinião das mães foram unânimes, né? A situação dos parquinhos está calamitosa aqui na cidade, está perigoso, os alambrados quebrados, os brinquedos quebrados, como chama o negócio, parafuso solto, está perigoso para as crianças. E se a gente tanto fala que as crianças são o futuro da nossa nação, a gente precisa zelar por elas. Então, estou empenhada muito nessa história dos parquinhos, já enviei requerimentos, já fiz reunião com o secretário de Cultura, que está cuidando
das praças como um todo, né? Tive a oportunidade de entender do secretário Rafael que existe um projeto grande para a Praça do Bambu, mas é de extrema importância que a gente dê atenção a esses parquinhos, porque a situação está perigosa. Saindo de lá, eu fui ao encontro. Toda semana os pais e mães se reúnem para falar, né, da situação dos parquinhos. E cheguei lá no parquinho e não encontrei hippie não, como sempre falam por aqui. Encontrei foi um monte de vaca. Então queria entender de onde que vem essas vacas, para onde que elas vão, que elas também gostam de ficar passeando lá pela praça. E estava perigoso. 2 criancinhas que estavam lá brincando saíram correndo, desesperadas, chorando, porque se assustaram com as vacas. Então isso tem até fotos aqui para encaminhar para que alguma coisa seja feita com relação a esse processo. E por fim, senhor presidente, eu queria trazer uma reflexão do dia de ontem, né? Porque muito se fala dos problemas, mas acho que também cabe a nós, vereadores e vereadoras, buscarmos soluções. E ontem eu fiz uma proposta de que fossem feitos estudos para trazer um camping municipal para a cidade, né? E quando a gente pede um estudo, não diz que a gente tem todas as respostas. E esse estudo foi negado aqui pela essa Casa de Vereadores. E aí eu fiquei reflexionando assim, porque o que me trouxe para dentro da política foram 2 coisas, né? Uma permacultura e outra a sociocracia, que é um poder distribuído a todas as pessoas, onde todos e todas têm voz ativa. E o que eu gostaria de ter escutado ontem não foi só uma objeção ou uma negativa dessa indicação, mas fosse um pensamento conjunto dos vereadores e vereadoras presentes nesta Casa de Lei para solucionar essa questão, principalmente da Praça do Bambu, né, onde reclama-se muito que tem a presença de muitos hippies, mas qual a solução que a gente tem para aquele espaço? E tive a oportunidade de viajar por 5 anos consecutivos em busca de uma sustentabilidade programada através de comunidades intencionalmente sustentáveis, que estão vivendo na prática, são verdadeiros laboratórios, vivendo na prática a sustentabilidade que se espera do nosso planeta. E em todas essas, na maioria das cidades que eu passei na América Latina, todas tinham um camping municipal. E foi a resposta que o poder público deu diretamente para acabar com essa situação de ter viajantes espalhados em qualquer canto da cidade. Além de acabar com essa questão dos viajantes estarem ocupando as praças e outros espaços, era uma maneira onde o poder público podia se conectar mais com esses viajantes, regulamentar o que eles estavam vendendo, taxar esses viajantes, porque os ambulantes não pagam impostos, né, como a gente sabe, mas como eles iam expor os produtos em determinadas áreas destinadas para isso, então ficava uma coisa mais controlada, e eu achava muito organizada toda a situação. Então, quis trazer um pouco dessa experiência para que fossem feitos estudos, e queria fazer parte, inclusive, desses estudos, e isso foi rejeitado. Eu espero que das próximas vezes, ao invés de simplesmente um voto a favor ou contra, que a gente possa construir a resposta. Esse foi um dos problemas, mas que os outros problemas da cidade, que a gente possa sentar e construir essa solução. Ou pelo menos indicar possíveis soluções para os problemas das cidades. Porque se não é o camping municipal, qual é a situação, qual é a solução que a gente tem enquanto cabeças pensantes, enquanto representantes da sociedade de Alto Paraíso de Goiás para solucionar esse problema. Então, gostaria de, em algum momento, fazer uma reunião com os senhores e senhora para a gente pensar em possíveis soluções e talvez apresentar uma indicação conjunta da Câmara dos Vereadores para resolver esse problema. Porque eu estou cansada de escutar de forma pejorativa que os hippies são um problema de Alto Paraíso. Eu não acho que é bem assim, mas eu acho que a gente precisa organizar essa situação. E de que maneira que a gente vai organizar? Pensando juntos. Então fica aqui a minha provocação, o apelo,
para que nós, vereadores, possamos conversar com os nossos pares e trazer soluções para resolver esse problema e demais, que possamos não só votar contra ou a favor, mas ajudar na co-construção desses problemas. É isso, presidente. Boa noite. Obrigada. Mais algum vereador gostaria de usar? Vereador Eliomar, com a palavra. Presidente, eu queria dizer que a Câmara... Oi, tá aqui complicou, né? Tem algum... E a Câmara é um poder democrático, né? E tem que ser, e que o vereador, a partir do momento que ele assume o seu mandato aqui, ele tem a sua autonomia de voto, e ele pode defender da forma que ele achar que deve cada uma das situações que chega aqui na casa. E o direito que ele tem de falar em nome das pessoas que o colocaram aqui é dado através do voto. Ninguém pode tirar isso. Então eu não posso questionar o que qualquer vereador acredita. E não posso também, em nenhum momento, achar que ele está certo ou errado, porque não concorda comigo. Eu tenho as minhas posições, e se for contrário à posição de qualquer outro vereador, eu tenho que respeitar a posição do outro, porque ele tem o mesmo direito que eu de estar aqui na Câmara, o mesmo direito de defender aquilo que acredita e o mesmo direito de voto. Porque esse direito, essa procuração foi lhe dada pelo povo de Alto Paraíso. E ninguém pode tirar isso, entendeu? E quanto à Câmara ontem ter rejeitado um expediente pedindo estudo para se criar um camping municipal, isso não impede que a Prefeitura faça esse estudo e que crie esse camping, não. Se o prefeito quiser fazer um estudo e criar e mandar um projeto para a Câmara, alguma coisa, é um problema dele. Independente de ter sido passado pela Câmara ou não, ele tem todo o poder de fazer esse estudo. E eu só não vejo o direito de um vereador chegar aqui e querer impor as suas ideias, os seus direitos, né, que a gente respeita, sobre os dos outros. Porque se ela defende, ou ele, independente de ser vereador ou vereadora, defende uma categoria, uma classe de pessoas que comulga com os mesmos anseios, com as mesmas coisas que ela acredita, ótimo, maravilha, continue defendendo, mas não vem querer empurrar isso de goela abaixo dos demais, que cada um tem a sua autonomia e pode defender aquilo que acredita da forma que quiser. Isso tem que ser respeitado. Tem que ser respeitado e nós temos que exigir que seja respeitado, porque o mesmo poder que um tem, todos os outros têm de igual maneira, porque todos nós fomos votados e todos nós temos o direito de defender aquilo que acreditamos dentro da Câmara. É só isso, senhor presidente. Mais algum vereador gostaria de usar a tribuna? Vereador Andrezinho, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Eu só quero trazer uma situação com relação à fala do meu amigo vereador Agenor. Hoje também, vereador, eu acredito que a mesma professora que procurou o senhor me procurou também, porque ela falou que entrou em contato. E aí me trouxe também essa situação, porque ela é do processo seletivo e o município está fazendo o chamamento dos aprovados no concurso, né? E de imediato eu entrei em contato com o secretário Daniel, justamente para entender como que está essa situação relacionada ao chamamento. Como que está essa situação relacionada também ao processo seletivo. E aí ele me passou que até o momento foram convocados 20 professores, mas somente 2 assumiram a pasta. E aí eu fui e perguntei para ele quais providências já tinham sido tomadas, né, por parte da Secretaria de Educação. E aí ele me passou que teve reunido com o procurador da Prefeitura e também o doutor Caio, e que ia amanhã passar no Tribunal de Contas para tentar um TAC e prorrogar até dezembro os contratos. Ou seja, se conseguir, os processos seletivos vão ficar até dezembro, justamente por conta dessa dificuldade que eles estão encontrando para que os aprovados assumam a pasta. Então era só para deixar um esclarecimento aqui, porque de imediato eu entrei em contato com o professor Daniel, justamente para entender toda essa situação e também para dar um retorno para essa professora que trouxe essa problemática. Obrigado, boa noite. Mais algum vereador gostaria de usar a tribuna? Calma aí, vou ver se tem mais. Tem mais algum vereador que gostaria de usar a tribuna? Bom, se não tem, eu considero a parte. Obrigada, senhor presidente. Eu só esqueci de mencionar que no dia 23 de setembro vai haver, então, um bazar beneficente na Praça do Bambu
para arrecadar fundos para essa primeira revitalização do parquinho. Então, quem puder ir e ajudar na construção desse movimento, dia 23 de setembro, a partir das 4 horas, na Praça do Bambu. Vão ter comidinhas e também a venda de alguns artigos de roupas e acessórios para poder arrecadar, então, dinheiro para a construção, para a revitalização desse parquinho. Então, fica aí o convite. Obrigada. Fase da ordem do dia não temos. Algum vereador gostaria de usar as explicações pessoais? Bom, se não temos, tribuna livre não temos também. Em nome de Deus e do povo de Alto Paraíso, eu declaro encerrada essa sessão ordinária. A próxima sessão ordinária é para o dia 25 de setembro de 2023, no horário regimental de 20 horas. E todos vão com Deus.